Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui com grande alegria no Espírito, depois de uma oração muito abençoada. Estamos aqui na unção do Espírito para ministrar a santa palavra de Deus. Você se prepare aí, porque o fogo vai descer também sobre a sua vida, como desceu aqui. E, irmãos, eu quero trazer uma palavra. Deus me deu essa revelação, é linda, hein? Deus me deu uma revelação muito forte. Mas antes eu quero pedir uma bênção a Deus, eu quero fazer uma oração. E se prepare porque é forte. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti a Tua bênção para ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu estava com uma mensagem tremenda, mas tremenda mesmo. Mas na oração, o Espírito Santo me deu uma mensagem muito forte que eu quero compartilhar com você. Então, eu já vou direto para a palavra de Deus. Você, se quiser acompanhar, Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 1, 2 e 3, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa igreja que era uma bênção, essa igreja de Antioquia era uma igreja frutífera. Era uma igreja que produzia, que crescia. E diz aqui a palavra que nesta igreja havia profetas e mestres. Irmãos, havia ali diversidade de ministério dentro daquela igreja de Antioquia. Olha que coisa linda. E aqui diz, no versículo 2 assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, quando Deus, o Espírito Santo, ele diz, como estava dizendo naquela igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste bem atenção nisso, isso é muito profundo. Todos nós temos um chamado de Deus. E todos nós sabemos o que Deus quer da gente. Se você de repente tem dúvida, quando Deus te chamar, aquele chamado no seu espírito, ele vai ficar te incomodando. E aqui diz que Deus já tinha chamado eles. Agora ali era uma confirmação. O Espírito Santo que mandou separar. Porque a obra é do Espírito Santo. É Ele que separa as pessoas para o ministério de pastor, de louvor, para o ministério de libertação, de cura, de visita, de evangelismo. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério. Mas Deus é poderoso, mas Deus é glorioso, porque Ele sabe, irmão, do chamado de cada um, do chamado específico de cada um. Deus seja louvado. Foi Deus que te separou, foi Deus que te chamou para um propósito. Você tem um chamado de Deus, acredite nisso. Todos nós temos. Depois eu vou mostrar aqui algo profundo. E aqui diz a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles tinham uma vida com Deus, eles tinham uma vida de consagração. Mas sabe o que eu quero falar aqui para vocês? Que o Espírito Santo mandou separar duas pessoas no meio daquela igreja muito frutífera, ou no meio daquela igreja cheia do Espírito Santo. Ele mandou separar dois para uma nova missão, para uma nova obra. Irmãos, quando a igreja é frutífera, quando a igreja produz, Deus vai levantar pessoas no meio daquela congregação para uma missão, porque às vezes nem todo mundo vai ficar nessa igreja, nem todo mundo vai ficar nesse ministério. Às vezes Deus vai dar um ministério como missionário, como apóstolo, vai começar um novo trabalho, vai começar a ser dirigente de alguma coisa. Cada um tem um chamado de Deus. E essa obra é do Espírito Santo. Então, aqui ele separou duas pessoas, Saulo de Tarso e Barnabé.
E diz a palavra, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus mandou, preste atenção, Deus, Espírito Santo, mandou separar esses dois, e graças a Deus por isso, que aquela igreja, ela não prendeu e nem segurou, pessoal. Sabe por quê? Eles obedeceram, só que eles oraram pela confirmação, para ver se era isso mesmo. O que eles fizeram? E jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, quando a pessoa tem um chamado de Deus, e ela sabe, o Espírito Santo fala com ela, e Deus vai confirmar através de alguém. Deus vai mostrar para essa pessoa o chamado dela. E ela vai sentir aquela alegria, ela vai sentir aquele impulso em o nome de Jesus Cristo. Mas presta atenção, nem todo mundo vai ser apóstolo, pastor, evangelista, mestre, não! Você tem um chamado específico que Deus te deu, porque você é muito importante para o reino. Se Deus, por exemplo, não quis que você fosse um evangelista, não fique triste por causa disso. Se Deus não te chamou para você estar em cima do altar, não fique triste por isso. Imagine uma pessoa que trabalha na limpeza da igreja. Isso é lindo, pessoal. Irmãos, uma certa vez eu estava lendo um livro e uma pessoa, o autor desse livro, ele estava lavando a igreja, mas não era com coração. E ele não se importava muito, ele não gostava muito do que ele estava fazendo. E ele tinha um chamado para a obra, para o pastorado. Mas tem que começar de baixo. Aí o que aconteceu? Ele lavando o banheiro, o Espírito Santo falou para ele assim, você tem que lavar esse banheiro como se Jesus fosse entrar nele agora. Irmãos, a mente dele mudou na hora, porque a gente está fazendo as coisas é para Deus, é para Jesus, irmãos. Olha que maravilha. E isso também aconteceu comigo. Eu me lembro quando era obreiro, estava louvando, adorando, limpando o banheiro da casa de Deus, e eu me lembro que uma irmã chegou, isso é uma honra, você está limpando o banheiro da casa de Deus. Irmão, mas veio uma alegria no meu coração, olha que coisa. Então não importa o que a gente faz para Deus, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o que eu faço é pouco. Então, mas Deus fala, quem é fiel no mínimo, né, será fiel no muito. Ele diz isso na sua palavra. O que é pouco para você, para Deus é de grande valor, meu querido. Em o nome de Jesus, só faça o que Ele mandou você fazer. Faça! Não importa, mas não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Se você fizer o que Deus mandou você fazer, por mais pequeno que seja, para Deus é algo muito grande. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz comparação. Para Deus não existe competição no reino de Deus. Se Ele separou você para uma obra específica, para um ministério específico, às vezes as pessoas pensam que não, eu preciso estar no altar, eu preciso estar falando. Não! Irmãos, o porteiro é tão importante como o pregador. A pessoa que intercede, às vezes ela está lá na casa dela e Deus vem, toma ela, começa a interceder, ela começa a orar. O ministério da escolinha é tão importante como qualquer outro. A pessoa que tem aquele dom, Deus separou, ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de sair nas ruas, fazer aquele trabalho social, levar marmitex, enfim, irmãos, eu não sei qual é o seu ministério, mas você gosta de fazer, esse é o seu chamado, é o seu dom, pratique, em o nome de Jesus. Irmãos, se as igrejas entendessem isso, como a igreja de Antioquia, irmãos, é interessante que o líder daquela igreja não prendeu ninguém, porque cada um tem um chamado específico e dois foram separados para uma missão, para uma obra. E eles oraram, Deus confirmou e eles foram. E glória a Deus por isso, irmãos. A igreja tem que ser frutífera, a igreja tem que produzir, mas não para prender a pessoa, porque tem muita gente sufocando o ministério dos outros. Tem muita gente, irmãos, matando o ministério dos outros, podando o ministério dos outros, porque tem gente que tem chamado específico. Irmãos, é que nem o caso de Saul, tentou de todas as formas matar o ministério de Davi, como também a rainha Jezabel, mas ela matava os profetas do Senhor. Ainda bem que tinha um homem que não deixava isso acontecer. Então coloque no seu coração, Deus te separou para um propósito. Deus, há pouco tempo, me separou para um propósito. Você também não será diferente. E Deus prepara outras pessoas para estar junto nesse propósito. Ele testifica nesse propósito. E quando é de Deus, irmãos,
Deus faz a obra. Tem muita gente que usa de malandragem. Não, misericórdia. É Deus que está no controle. É Ele que separou. E se a pessoa obedece esse chamado, Deus vai abençoar. Deus vai prosperar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Tem gente que tem um ministério, Deus separou. Você vai ser o sustentador desta obra, você vai ser o patrocinador desta obra. Deus sabe fazer a coisa. Você vai ajudar com a sua doação, você vai ajudar com isso. Cada um tem um ministério, irmãos. Tem aquele que tem um ministério, se você ler o Antigo Testamento, quando havia reconstrução do templo, reforma, irmãos, ali tinha os pedreiros, ali tinha os marceneiros. Jesus foi carpinteiro, né? O marceneiro. Irmãos, todo mundo tem um chamado específico para servir na obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Esse dom que você tem, Deus vai te usar para abençoar o seu próximo, meu querido. Oh, minha irmã, oh, glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus deseja de nós, que sejamos produtivos, irmãos. O Espírito Santo que separou você. Olha, não se sinta menor. Tem muitas pessoas que infelizmente acham que não está em vista, ou não está no altar, não está em evidência. Ô, irmãos, você sabia que numa bancada de jornalismo, você sabia que nos bastidores, se eles não estiverem ali, não flui? Irmãos, as pessoas que estão nos bastidores são aqueles que carregam o piano. E às vezes a pessoa não é nem notada nem vista. Oh, mas Deus está ali usando aquele dom. João Batista não disse, importa que ele creia que eu diminua. Oh, irmãos, isso é um dom. A Bíblia diz de pessoas que têm um dom. O Eliseu lavava as mãos de Elias. Irmãos, tem gente que vai e abençoa, faz um café, faz um almoço. Tem gente que sabe, irmãos, o dom que Deus deu de servo, porque todos nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. E diz aqui a palavra de Deus. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É lindo. Diz a palavra que eles enviados pelo Espírito Santo, não é o homem que envia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo impele, coloca aquele desejo no coração. Eu, por exemplo, estou com uma mensagem linda que eu ia pregar hoje. Mas o Espírito Santo na oração me deu esta palavra para trazer para você. É o Espírito Santo que envia você. Às vezes você não entende, mas de repente ele toca no seu coração. Liga para aquela pessoa. Olha, manda um zap para ela. Manda um e-mail para fulano. Você sente no coração, isso é a obra de Deus. De repente alguém entra no seu Messenger e dá pedindo socorro, pedindo oração. E Deus colocou essa pessoa para você estar ajudando ela. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Você é muito importante nesse reino, nesse corpo de Cristo. Em o nome de Jesus, se você não fizer a sua parte, irmãos, a obra pode sofrer. Você precisa se encaixar nessa obra, nesse ministério, fazendo o que Deus mandou você fazer, por mais que ninguém esteja vendo. Em nome de Jesus, irmãos. Você quer ver um negócio? Olha o que diz Gálatas capítulo 1. Isso aqui é bonito. Gálatas capítulo 1, o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Mas quando aprove a Deus, isso é lindo, pessoal, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Você foi separado desde o ventre da sua mãe. E Deus vai confirmar. Isso confirma, Deus confirma. Como diz em Atos 13. Deus já tinha em mente o que você seria nesse mundo, nessa terra, para Ele. Você se lembra de Jeremias? Desde o ventre, Deus falou para ele: eu te conheci antes de você nascer. Antes de você ser formado, eu já te conhecia. Isso é lindo. E as nações te dei para o profeta. Aí ele diz aqui algo tremendo. Eu amo o livro de Gálatas.
tem muita coisa profunda. Deus me deu algumas revelações. Eu vou até adiantar algo para você. Você quer ver aqui? Eu vou ler esse versículo. Diz o versículo 17. Aí ele fala assim, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para o que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter que os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu vou dar um entendimento aqui, principalmente ministerial. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, ele era Saulo, Deus separou, nós vimos lá, e era convertido, ele não consultou carne nem sangue. Ele não consultou nenhum dos apóstolos para ver se ele tinha chamado ou não. Diz aqui a palavra que não. E nem voltou a Jerusalém para falar com os apóstolos. Eu vou falar algo para você que é profundo. As revelações que o apóstolo Paulo teve, veio direto de Deus. Quando ele fala da Santa Ceia, eu vou ler isso aqui. Eita, só vou fazer um comentário. Só para abrir o seu entendimento, como Deus abriu o meu. Isso é profundo. Olha o que ele fala sobre a Santa Ceia. Eu quero pegar o versículo específico aqui. Capítulo 11. Deixa eu achar aqui o versículo específico. Versículo 23. Olha o que diz. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Eu vou ler novamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor e ensinou. Você está percebendo? Para você entender melhor, ele foi chamado para ser apóstolo, para ser um missionário. Ele já era um profeta e mestre, como nós vimos lá. Mas, irmãos, ele não foi preparado para ser apóstolo por nenhum dos apóstolos. Ele não foi preparado por Pedro, por João, por Tiago. Não. A revelação foi diretamente com Deus. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, se você ler o livro Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando. Leia o livro de Gálatas e você vai ver que depois de muitos anos que ele volta para Jerusalém para conhecer Pedro, para conversar com Pedro, com Tiago, para ver que o que ele estava pregando estava de acordo com o que Jesus ensinou. Depois você lê, capítulo 2 de Gálatas fala isso, versículo 1. Então isso é muito profundo. Ele recebeu as revelações de Deus e não foi preparado por ninguém. É claro que tem gente que precisa ser preparado por um pastor, para alguém experiente. Mas tem caso que não, pessoal. Ele não consultou carne nem sangue. E foi buscando a Deus porque ele tinha comunhão com Deus e Deus foi dando as revelações para ele. Louvado seja Deus, irmãos. Oh, glória! Então ele diz aqui a palavra que Deus já tinha separado ele. E outra coisa, eu vou finalizar aqui, tá gostoso, mas olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Eu não ia pregar nada disso não, pessoal. Estou com uma mensagem linda, como eu disse para vocês, mas o Espírito Santo me deu essa palavra. Olha o que diz, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Irmãos, é uma honra quando a pessoa é colocada no ministério. O apóstolo Paulo falou, Deus me teve por fiel me colocando no ministério. Essas pessoas que estão servindo a Deus em algum ministério, é porque essas pessoas são fiéis. Eu não estou falando daqueles que não têm chamado, que só tem título, mas não tem chamado para pregador e outras coisas. Às vezes até um pregador, mas não é pastor, não é apóstolo, não é profeta. Infelizmente. E tem muitos por aí. Por isso você tem que ter sabedoria e discernir, irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Mas aqui diz a palavra que ele foi colocado no ministério, irmãos. Oh, glória a Deus! Porque Deus o teve por fiel. Isso é uma honra muito grande. Olha o que ele fala. Olha a humildade desse homem, o lado humano desse homem.
Aí ele fala assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia e fiz ignorantemente na incredulidade. Oh, irmãos, ele falou: Deus me colocou no ministério porque me achou fiel, eu que antes fui blasfemo. Se você já conhece a história do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, você sabe. Ele diz aqui: eu fui blasfemo, ele blasfemava das coisas de Deus, de Jesus Cristo, quer dizer, do caminho de Deus, porque ele era um fariseu zeloso, não vou entrar muito nesse mérito agora. Chamava os cristãos que era uma seita. Leia lá o livro de Atos, você vai ver isso. Perseguiu, como ele diz aqui, eu também fui opressor. Eu fui perseguidor, ele oprimiu o povo de Deus, ele perseguiu o povo de Deus, mas como ele disse, eu fiz isso na ignorância, mas alcancei misericórdia. Irmão, já pensou? Tem muitos que infelizmente falam assim: um cara desse tem que morrer, porque ele mandava matar, prendeu muitos crentes. Alguém diz: não, tem que ter pena de morte para essa pessoa. Irmãos, não tem essa mentalidade se você tem, porque... Irmão, se os irmãos daquela época tivessem essa mentalidade a respeito do apóstolo Paulo, ele não seria um apóstolo. E nós, irmãos, olha que coisa, esse homem trabalhou muito mais do que o apóstolo Pedro, do que o apóstolo João, do que o apóstolo Tiago. Você sabia disso? Do que os demais apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que estava sobre ele. O livro de Gálatas é sensacional. É sensacional, tem muitas revelações. Já pensou? Ele que escreveu a maioria do Novo Testamento, inspirado por Deus, foi ele. Irmão, isso é muito forte. Talvez tenha alguém na sua família, alguém que você conheça que é blasfemo. Você fala de Jesus, ele blasfema. Blasfema do caminho, fala que você é doido. Às vezes te persegue por causa da sua fé. Às vezes te oprime. Mas, irmãos, não pare de orar não. Ore por essa pessoa. Esse tipo de pessoa, quando se converte, é uma bênção. Você pode ter certeza disso. Esse tipo de pessoa, quando se converte, tem um amor por Cristo tão grande, irmão, mas tão grande, que vai ser uma bênção nas mãos de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ser sábios. O diabo quer que a gente faça o contrário. O diabo quer que a gente, irmãos, destrua a fé das pessoas, que a gente persegue aqueles que estão nos perseguindo. Não, o diabo deseja isso, mas Deus não. Por isso que Deus mandou orar por aqueles que nos perseguem, em o nome de Jesus Cristo. Eu vou voltar lá para onde nós começamos, em Atos capítulo 3, lindo isso aqui, lindo, lindo, lindo. Tem mais revelações. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, quer dizer, mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio e Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Que igreja abençoada. Essa igreja de Antioquia era frutífera. Tinha vários tipos de ministério dentro desta igreja, irmãos. Havia diversidade de ministério dentro desta igreja. Oh, glória! E eles tinham liberdade de servir nesta igreja, de colocar o seu dom para funcionar, colocar o seu talento para a glória de Deus. Ali, eles não escondiam talento, não. Oh, irmãos, eles tinham liberdade no espírito. Que coisa linda! Imagine cada um no seu chamado dentro de um ministério. Que coisa linda! E tem gente às vezes que quer podar a pessoa. Não! De jeito nenhum. As pessoas precisam ter liberdade naquilo que Deus deu para ela, claro, com temor, com respeito. Isso é muito forte. É essa igreja que Jesus deseja, uma igreja frutífera. Oh, irmãos, tem muita gente talentosa no nosso meio, que tem um chamado específico para Deus. E essas pessoas precisam ter essa liberdade para servir ao Senhor. Mas muitas pessoas se sentem presas e querem fazer e não podem. Oh, meu querido, mas Deus desperta. Deus sabe de todas as coisas. Deus quer que a gente seja essa igreja. E diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que tenham chamado. Haviam vários lá, irmãos, profetas e mestres, mas ele mandou separar dois. Não porque eles eram melhores,
mas porque o chamado deles era diferente. Além de eles serem profetas e mestres, agora eles seriam missionários. Tem gente que às vezes tem mais de um dom. Ou às vezes a pessoa está sendo preparada para um dom específico que Deus chamou. Talvez você ainda não está no dom que Deus te chamou. Você está fluindo nesse dom, mas talvez o seu dom seja outro. Irmãos, isso é tremendo. E eu conheço casos assim, irmãos. Conheço casos de pessoas que têm um dom específico e ali foi sendo usado por Deus naquele dom, abençoou muita gente através daquele dom, daquela capacidade que Deus deu. E com o tempo, Deus deu um dom para aquela pessoa, o dom que ela já tinha especificamente. Tudo é preparação. Em nome de Jesus. Eles estavam servindo a Deus. Aqui está o segredo. Eles serviam a Deus, eles se consagravam a Deus, como todos eles. Mas cada um de nós tem um ministério específico. E Deus vai separar, irmãos. Oh, glória! Oh, irmãos! Não dê ouvidos para ninguém. Coloque o seu talento, não enterre ele não. Multiplique o seu talento, no nome santo de Jesus Cristo. Tem gente enterrando o talento por causa dos outros. Ou estão tentando roubar o talento dela. Não, misericórdia. Ô, irmão, isso é uma bênção. Jesus te separou. Tem um propósito na sua vida. E eles confirmaram, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo. Isso é tremendo. Isso é bonito. E o mais interessante é que a liderança daquela igreja, os líderes daquela igreja, obedeceram o Espírito Santo e liberaram aquela pessoa, como Saulo de Tarso e Barnabé. A gente não tem que prender ninguém, irmãos. Se a pessoa tem um chamado específico, ela tem que obedecer o Espírito Santo. Tem gente que não quer prender, não quer perder e prende a pessoa e fica amarrando o ministério da pessoa. E isso acontece muito, pessoal. Eu garanto para você que isso acontece demais. Porque às vezes, aquela pessoa que está ali, se ele perder, ele vai ficar preocupado. Só que Deus tem um chamado para cada um. Deus repõe, é dano que se recebe. Quando Deus me prepara, me usa para preparar alguém, irmãos, eu não prendo não. Quando eu vejo que está preparado, pode ir. É assim que tem que ser, em nome de Jesus, porque a gente não tem que fazer discípulo para nós. Não, é para Cristo. E isto é a maior alegria da gente. Oh, irmãos, eu me lembro uma certa vez, uma igreja que eu pastoreei. É interessante a gente pegar alguns exemplos. Nesta igreja eu falava assim, era até na escolinha. Eu falava assim, essa igreja, a escolinha, ela produz, ela flui. Eu não preciso estar ali me intrometendo, não, eu só supervisiono, porque o talento Deus deu para essas tias. Eu só supervisiono. Por que eu vou me intrometer? Tem que fazer isso, fazer aquilo? Não, porque são pessoas de Deus, espirituais. Quando a pessoa é espiritual, tem a visão espiritual, você tem que deixar. Às vezes tem gente que fica enciumado. Infelizmente, tem gente enciumada no ministério. E acha, não, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, e interfere às vezes no ministério das pessoas. A gente tem que ter sabedoria. Claro, se a pessoa precisa ser repreendida, se a pessoa é um rebelde, se a pessoa não obedece, você chama, conversa, tal. Mas se a pessoa não é nada disso, irmãos, se a pessoa obedece, se a pessoa tem um temor, respeita, produz, deixa a pessoa lá. Em nome de Jesus Cristo. Deixa a pessoa multiplicar o talento dela, porque a igreja precisa daquele talento, em o nome de Jesus. Às vezes, que nem aqui, o Espírito Santo mandou separar porque outras cidades estavam precisando deles. Outro país estavam precisando deles. E eles não prenderam, liberaram. Isso é lindo, pessoal. E os outros não ficaram enciumados, não. Quando o Espírito Santo mandou separar, como por exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui, o Simeão, né? O Níger, o Lúcio. Mas como pode? Por que eles? Eu também sou profeta, ele também é. Ele também é mestre, é doutor da lei. Por que nós não somos escolhidos? Às vezes estamos aqui até mais tempo, ou no mesmo tempo. Às vezes isso acontece, meu querido. Às vezes isso acontece. Mas não foi o caso dele. Sabe por quê? Porque aquela igreja era uma igreja espiritual. Era uma igreja que andava na palavra. Era uma igreja produtiva.
Era uma igreja que enviava, porque eles se preocupavam com almas, em nome de Jesus Cristo. E eles se tornaram apóstolos. Não porque apóstolo é melhor do que o pastor, nada disso, é ministério, às vezes as pessoas confundem isso. Isso é muito profundo. No meu coração tá incomodando um negócio aqui, às vezes, é que nem, por exemplo, a pessoa trabalha junto, vou trazer para a obra, mas pode ser também numa empresa, são amigos, duas pessoas são amigas, e de repente, uma delas é promovida. E às vezes, por causa da amizade, essa pessoa aqui não sujeita, às vezes, o amigo que hoje é o encarregado dela, um exemplo. Não, nós trabalhamos juntos, nós somos amigos, agora quer mandar em mim? Então, mas é por causa do cargo. E precisa ser respeitado. Quem é espiritual, quem tem temor, vai respeitar. Isso é importante. Mas, voltando para cá, guarde essa palavra no seu coração. O apóstolo Paulo falou, Deus me separou desde o ventre. Deus me pôs no ministério porque eu fui fiel. E olha que eu fui blasfemo, perseguidor, opressor. Mas alcancei misericórdia. Faça o que Deus mandou você fazer. O Espírito Santo te separou para um propósito nesta vida, para abençoar pessoas. Não seja escravo de ninguém. Seja escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Que Deus te use, mas que Deus te abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, independente de qual quer que seja ele, para a glória de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu vou finalizar aqui. Às vezes, as pessoas não entendem, quando o Espírito Santo manda separar, e quando a igreja é carnal ou não é espiritual, tem disse-me-disse, tem conversa, tem fofoca, tem calúnia. E isso, infelizmente, não é bom, porque tem gente que não sabe dos propósitos de Deus. Só precisa só obedecer a Deus. Só faça isso, obedeça a Deus, como eles obedeceram. E graças a Deus que essa igreja não era assim. Era uma igreja diferenciada. Ô, irmãos, que Deus fale mais ao seu coração. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu vou finalizar isso aqui. A obra não é minha, né, pessoal? É do Espírito Santo, mas tem algo aqui. Jesus, onde que está essa palavra? Eita Deus! Você quer ver que eu vou mostrar aqui para você? Ah, achei! Colossenses 4,17. Eu vou fechar aqui. Colossenses 4,17. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus. O apóstolo Paulo mostrava a humanidade dele. Tem gente que se acha super pastor, super obreiro, super apóstolo. Até parece que não tem luta. Até parece que não tem, às vezes, uma fraqueza, como o apóstolo Paulo dizia, eu não quero fazer isso, faço. Todos nós temos luta. A vida precisa ter uma luta interna. Tem gente que se acha muito santo. Irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus. Claro que nós não andamos na prática do pecado, mas nós precisamos. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele chega a dizer assim, quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Ele chega a dizer assim também, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoe que eu vou perdoar também, para que Satanás não venha vencer a gente. Porque a gente é humano, pessoal. Irmãos, coloque isso no seu coração. Por isso que precisamos da graça de Deus. Por isso que precisamos do Espírito Santo, porque é perfeito só Ele. Em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aí ele diz, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atente para o ministério que Deus te deu e cumpra ele. Em nome de Jesus, você não precisa consultar carne nem sangue, é só cumprir o que Deus mandou você fazer, para a glória dele. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero falar com Deus. Irmãos, é lindo, hein? Se você entendeu essa palavra, olha, vai te abençoar muito em o nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos para a glória de Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Em o nome de Jesus nós te louvamos. Espírito Santo. Espírito de Deus, que nos envolve nesta hora. Nós queremos ser uma igreja produtiva, Deus. Nós somos a igreja. Mas também no lugar, meu Deus querido, de oração, a casa de oração. Queremos que ela seja frutífera, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa estar nos usando, que o Senhor possa nos enviar, que o Senhor possa nos usar, em nome de Jesus.
não somente dentro da casa de oração da igreja, mas fora dela, onde estivermos. Queremos estar à disposição do Senhor, meu Pai, porque cada um tem um chamado específico. Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento e ajuda-nos a cumprir esse ministério que o Senhor nos deu. Meu Deus, se tem alguém, meu Deus, que tem um ministério, que está, meu Deus querido, neste momento aqui conosco, ou alguém da família, que tem um ministério à parte, e de repente o ministério está enterrado, Deus. Ou, meu Pai, o dom está adormecido, ou o talento foi enterrado. Nós te pedimos nesta hora um despertamento, um avivamento, porque de repente tem alguém frustrado, decepcionado. E eu me lembro quando aconteceu comigo, meu Deus, antes mesmo de ser pastor oficial, titular. E eu me lembro, meu Deus querido, que eu achava que não tinha mais jeito para mim. Eu achava, meu Deus, e agora? Eu tinha abandonado tudo para fazer a tua obra. Muitas coisas aconteceram, o Senhor sabe disso. Mas o Senhor, meu Deus querido, Deus amado, cuidou do meu ministério. Faltou pouco, Deus. Quase eu desisto do ministério. E quantas pessoas não estão passando esse momento? Oh, Pai querido, como também, meu Pai, alguém que já até desistiu e tem um chamado tão lindo e tão maravilhoso. Tem aqueles que estão sendo impedidos, ó Deus, de multiplicar o seu talento. Mas o Senhor, meu Deus, está no controle. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abençoa a tua obra, vivifica a tua obra. Sopra o vento do teu espírito, restaura o ministério, oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, dê ousadia e intrepidez ao teu povo. Meu Deus, eu sei que o Senhor separou cada um de nós por um propósito, e assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que toda ação de Satanás caia por terra. Que o Senhor abençoe as igrejas. Que o Senhor, meu Deus querido, venha soprar o teu vento nas igrejas que pregam a tua palavra. Que haja unidade. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, independente da placa. Nós somos irmãos em Cristo, mas queremos uma igreja frutífera. Abençoa o nosso ministério também, nossas vidas. Oh Espírito Santo, como é bom. E eu peço a Ti, em nome de Cristo, que o Senhor, meu Deus, toque na vida desta pessoa que tem um chamado tão lindo e está parado. Toca, porque, meu Deus, alguém precisa desse talento que o Senhor deu para esta pessoa. Ela foi separada por Ti. Tira toda a tristeza, se tem alguém frustrada, até mesmo, meu Deus querido, deprimida, achando que não tem mais jeito para o ministério dela. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que essas cadeias sejam quebradas e que essa pessoa seja abençoada e despertada para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh glória, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero até agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Pensa numa mulher que me ajuda, irmãos, minha auxiliadora. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Eu estou ali ministrando, eu prego a palavra, mas graças a Deus que eu tenho uma esposa dedicada, uma esposa que cuida, e isso é importante. Imagine se eu tivesse que fazer tudo isto. Então precisa, cuida dos filhos. Então louvado seja Deus por isso. Eu louvo a Deus pelos obreiros que Ele me deu, dessa equipe maravilhosa. Eu louvo a Deus, irmãos, de coração mesmo. Deus sabe que eu estou falando a verdade, porque, irmãos, Jesus precisou de 12. Irmãos, e a gente precisa de pessoas para trabalhar do nosso lado, com ministérios específicos. Pessoas que vão nos ajudar, irmãos. Às vezes tem pessoas que nem obreiras são, mas cooperam na obra de Deus de uma forma ou de outra. E eu, irmãos, a gente tem que reconhecer, a gente precisa dessas pessoas que nos ajudam na obra de Deus, irmãos, com seus dízimos, com as suas ofertas, ou irmãos, com a mão de obra. Cada um tem um chamado específico de Deus, e eu fico muito feliz e sou grato a Deus por cada vida que Ele me deu. Oh, irmãos, cada irmão, oh, irmão, isso é lindo. Eu louvo a Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que Deus nos abençoe cada dia mais. Eu sou grato mesmo. Louvado seja Deus, em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, que bênção, hein? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui na unção do Espírito Santo, nós estamos aqui no mover de Deus, e amanhã tem mais, se Deus quiser, e Deus seja louvado por tudo isso, viu? Domingo nós estaremos no culto, ali em Itaquaquecetuba,
às 9 da manhã, com aquela igreja abençoada, povo abençoado. Pensa num povo abençoado, glória a Deus, em nome de Jesus, as pessoas que Deus colocar em nossas mãos. 9 horas da manhã no domingo, nós estaremos lá e você é o nosso convidado especial, você que mora aí perto, como também aqui na Vila Ré, irmãos. Vila Ré, isso mesmo, perto do metrô Patriarca. Aqui será 6 horas da tarde, não tem erro, tá, pessoal? Não tem erro. Irmãos, e sábado amanhã vai ter louvor e adoração na igreja, com a minha nora, meu filho ali, estão louvando, adorando, e Deus está fazendo uma obra linda. E você, independente da placa, irmãos, o importante é cultuar e louvar e adorar. O importante é você se sentir bem aonde você está. Quando você se sente bem aonde você está, é o lugar que Deus quer que você esteja. Se você não está se sentindo bem, está vazio, pastor, eu estou vazio, alguma coisa, ora a Deus para Deus te dar uma direção. E Deus sabe todas as coisas. Ministério é identificação. Às vezes, tem pessoas que estão no ministério porque se identificam com o ministério do pastor, se identificam com a unção dele, que Deus usa ele. Mas ministério, irmãos, é algo muito sério. Então coloque isso no seu coração, ora a Deus, e se Deus te der a direção, irmãos, faça o que Deus falou. Isso é o mais importante. Em nome de Jesus. Há diversidade de ministério. Eu louvo a Deus por todas as igrejas que pregam a palavra de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Ô glória! Tá aí minha irmã Soninha Belarmino, louvado seja Deus, meu irmão Gilson, minha irmã Maria Bajulé, minha amada esposa tá aí. Oh, louvado seja Deus, minha irmã Maria Costa, minha irmã Cleusa, meu irmão Marcos, Mônica, meu irmão Gilson, minha irmã Andréia, tantos outros aí com a gente. A Gisele Lozano está aí com a gente também. A Josiane Rodrigues, glória a Deus, louvado seja Deus, está aí com a gente também. Minha irmã Célia, minha irmã Graça Duarte, Ana Laura e tantos outros que estão aí com a gente. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu sempre peço para compartilhar. Divulgue o nosso canal, divulgue. Em nome de Jesus é muito importante. A gente precisa que você abençoe alguém para a glória de Deus. A minha irmã Marinês está aí também. Que Deus te abençoe. Minha irmã Maria Naides e tantos outros aí. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Depois essa mensagem vai para o YouTube. Se você quiser se inscrever no nosso canal, vai lá e pesquise Pastor Odair Ramos. Aí você vai ver eu, minha esposa e uma criança no colo, que é o nosso filho Arthur. E ali você se inscreva. Tem tanta mensagem lá, viu, pessoal? E que Deus seja louvado por tudo isso. Eu quero agradecer a Deus e que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Está aí minha irmã Marlene também. Que Deus te abençoe, filha. Sua família, sua casa. Esse povo é uma bênção, esse povo que está aqui conosco, em o nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz. Ô glória! Até amanhã, se Deus quiser.